Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública, nosso momento delícia de cada dia, né? Onde a gente pode aqui estar falando sobre temas que vão fazer diferença para o nosso dia a dia e acarretar, quem sabe, aí numa melhor qualidade de vida, num bem-estar mais significativo, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que talvez seja uma novidade para você. Porque cuidar da saúde bucal é fundamental para quem quer garantir um sorriso bonito e os dentes em boas condições, não é mesmo? Quem é que não gosta de ter um sorriso bonito? Mas o que ainda poucas pessoas sabem é que esse zelo se reflete em várias outras áreas do nosso corpo, evitando até mesmo o aparecimento de algumas doenças. Gente, olha que interessante. Um estudo realizado em 2019 pelo Instituto do Coração, o INCOR, aponta que cerca de 45% das doenças cardíacas e 36% das mortes por problemas do coração, imaginem vocês, têm origem dentária. Ficou curioso? Então acompanhe a gente no programa de hoje, onde eu tenho a honra de receber a doutora Sandra Chagas, ela que é especialista em saúde integrativa, desculpem, e vai nos ajudar a entender como que a saúde bucal afeta o resto do nosso corpo. Doutora Sandra, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui no seu programa e principalmente difundir, como você falou, o que muito pouca gente sabe. Então, a pessoa entra no consultório dentário, para quem não sabe, eu sou dentista de formação, mas depois de anos atuando numa odontologia convencional, eu vi que o campo, né, era muito mais abrangente e que a cavidade oral está relacionada com o corpo inteiro. Ela separa o cérebro do corpo. E dentro da cavidade oral, nós podemos ter mais de 75 campos interferentes que afetam todo o nosso órgão. Então, não basta você só cuidar dos seus dentes. Tem campos interferentes aí, que a gente vai discorrer aqui no programa, que os metais atrapalham, bactérias que estão lá, como você mesma falou, essas bactérias podem cair na corrente sanguínea, tanto ir para o coração como para o cérebro também. Então, às vezes a pessoa tem uma irritabilidade, uma mudança de humor, e aí o marido fala para a mulher, você é uma chata, né? Você vive em TPM, mas de repente não é isso, não. São campos interferentes que estão mudando o humor não só da mulher, como do homem também, né? Uhum. E aí eu queria começar por aí, doutora Sandra, qual é a conexão entre saúde bucal e bem-estar geral? Como é que essas coisas se conectam? Como é que elas se comunicam? Por que um problema oral, um problema na boca, ele pode afetar todo o nosso organismo? Na realidade, nós somos seres elétricos, né? Mas como assim? A gente tem eletricidade? Pensa bem, a gente não faz um eletrocardiograma, um eletroencefalograma? Então, nós somos cortados por 12 meridianos, 12 linhas imaginárias, mas essas linhas conectam o corpo dos pés da cabeça à ponta dos pés, que são campos eletromagnéticos, e eles são verticais. Então, tudo que corta essa condutibilidade desse campo energético vai afetar um órgão ou um sistema. Então, os dentes estão nesse campo. Então, vamos supor, você imagine uma linha vertical passando aqui, na região do olho, na região desse dente do canino, que chamam de presa, na região da garganta, da bexiga. Então, por onde essa linha passa, vai afetar. Vamos supor que você tem um problema aqui no central, no dente anterior, qualquer tipo de problema, pode ser até um dente apinhado, ou um problema de canal, qualquer um. Vai dar campo interferente, aonde? Por onde passar essa linha. Por onde que passa essa linha? Garganta, trato genitorinário, rim, bexiga. Então, tantas emoções estão ligadas, porque esses dentes estão ligados à vergonha também e a abuso, como o órgão que está aí passando por essa linha. Então, cortou essa condutibilidade, vai dar mão de via dupla, tá? Ou afetar o órgão, ou o órgão afeta o dente. Então, pela boca e pela língua, dá para a gente ver como que estão os órgãos também.
Uhum. Você está falando e eu fico imaginando assim, né? Quando a gente vai fazer um tratamento de canal, por exemplo, tem um problema num canal de um dente, fica tudo inchado, a cabeça dói, não, mexe com o organismo da gente, né? Outra coisa que os dentistas falam muito quando você precisa tirar um siso, por exemplo, tem que ter um cuidado todo especial. Mas todos os dentes eles têm essa interferência no organismo, né? Tem, por exemplo, o dente do siso, ele está ligado ao coração e ao intestino delgado, né? E ao sistema nervoso central. Então, vamos supor, você tem um campo interferente lá. Por exemplo, ele pode estar bem, mas ele pode estar torto, pode estar empurrando os outros. Está tendo um campo interferente. Ou você extrai esse dente e fica um tecido necrótico lá. Então, está tendo um campo interferente. A pessoa pode ter uma depressão por causa desse campo interferente. Então, você, cuidando desse dente, ou extraindo, ou seja lá o que for necessário, e aí existe a terapia neural também, que a gente conecta esse campo novamente com a procaína, desbloqueia esse campo, a pessoa pode tratar uma depressão, por exemplo, ou intestino, ou algum problema no coração. Não estou dizendo que seja só isso, mas interfere. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui que é assim, como que é a relação entre a doença oral, né, e especialmente as doenças sistêmicas, como diabetes e as doenças cardiovasculares? Como é que é isso? Um problema na boca, né? Esse dado que eu trouxe aí do Instituto do Coração, 45% das pessoas das doenças cardíacas, elas são provocadas por problemas bucais, um número assim que chama Porque, atenção, né? sim, porque a boca está conectada, inclusive, nos dentes, os dentes são inervados e tem circulação. Então, se cai uma bactéria, as porfinomonas, por exemplo, elas vão para o coração. Mas tem outra questão, que a gente é um campo mais abrangente da boca, porque é pela boca que a gente escolhe o que a gente come também. Então, aquela pessoa que excede em carboidratos, em produtos alimentícios, provavelmente ela vai ficar com diabetes, porque o diabetes, né, é excesso de carboidrato, é uma doença totalmente curável, remissível, mudando a alimentação, né, fazendo uma reeducação alimentar. E o diabetes está ligado também a problemas cardiológicos, porque o endotélio das artérias pode ser lesionado. E tem mais uma coisa, agora relacionando bem com a odontologia, pasmem, mas enxaguantes bucais aumentam a pressão arterial. Por quê? Não A é pessoa agora isso, vai né? Essa ficar, não, história. agora ela está inventando. Não, Não, vem estudo. não, a gente tem ouvido muito a questão da inadequação de usar enxaguantes bucais, né? Exatamente, porque nós temos microbiotas pelo corpo. Tem a flora, o microbiota intestinal, tem a vaginal, tem a da pele, tem a da boca. Tem bactérias na boca que são do bem, outras do mal. Então, as do bem, por exemplo, produzem óxido nítrico lá no estômago, né? Nitrato, nitrito e óxido nítrico. O que é esse óxido? É um vasodilatador. Portanto, se vasodilata, né, diminui a pressão arterial, porque a pressão é uma artéria constricta, né, enrijecida. Quando você faz o enxaguante bucal, ele mata, mata tudo, é igual uma quimioterapia, vai matar a bactéria boa, uma bactéria ruim, matando essas bactérias, já prejudica a produção desse óxido nítrico. O outro problema é o flúor. O flúor pode dar hipotireoidismo, porque é um halógeno que desloca o iodo da tireoide. Então, o flúor é outra coisa que usam, mas não deveria. E é assim, né? Toda a gente fala flúor, faz super bem para os dentes, às vezes aplica flúor em criança e tudo, e de repente a gente tem essa questão de que o flúor Mas ele não tem protege que ter cuidado. nada. Não, isso são aqueles estudos que Isso aí. ficaram, mas não representam a realidade mesmo. Isso aí, queridos. Olha, eu estou conversando aqui com a doutora Sandra Chagas, ela é uma especialista em saúde integrativa e hoje a gente está aqui conversando sobre como a saúde bucal ela impacta, ela afeta o resto do nosso organismo, como ela pode causar outras doenças que muitos de nós nem
temos noção de que isso efetivamente acontece. Mas, olha, eu já quero dizer uma coisa para vocês. Acompanhe a doutora Sandra lá no Instagram, porque ela tem um conteúdo extraordinário. Eu acompanho, tá? E recomendo, porque realmente é, assim, uma aula contínua, tá bom? Feito meu merchandising, volto para a doutora Sandra. Então, doutora, olha só, os médicos, os dentistas, eles têm essa informação, esse tipo de relação de conexão, isso é abordado nas universidades, doutora? Então, o que que aconteceu? A medicina verdadeira, que nós chamamos de medicina de Deus, ela tem mais de 8.000 anos, que é a medicina ayurvédica. Teve a medicina grega, chinesa, inclusive a medicina chinesa, germânica, liga muito o emocional com as doenças, né? Como eu falei, os dentes afetam os órgãos, mas tem a emoção, por exemplo, canino é mágoa, é raiva, né? E só que o que aconteceu? No começo do século passado, houve as ações da indústria, né, dos remédios, farmacêutica. Então, os irmãos Rockefeller já investiam em ações no mercado do petróleo e viram, né, uma grande chance de enriquecer mais comprando ações de laboratórios. Mas, para isso, teria que mudar o currículo das faculdades, porque antigamente era uma medicina natural, uma medicina preventiva, não tinha remédio. Como que eles iam lucrar com a indústria farmacêutica? E aí mudaram todo o currículo das faculdades dos Estados Unidos e Europa, e aí começou, porque essa medicina nossa, essa convencional, tem 200 anos, é uma medicina nova. Essa integrativa, a gente está resgatando a antepassada, que realmente Hipócrates já falava, faça do seu remédio seu alimento e do seu alimento seu remédio. Então, o segredo todo está na alimentação. Eu acho muito, muito interessante, porque realmente é uma batalha, né? É uma batalha entre a gente se voltar para a medicina natural, a gente se voltar para a alimentação natural, né? Eu digo batalha porque é uma luta entre as farmácias, né, que estão explodindo aí no mercado o tempo todo, contra uma empurração de remédios o tempo todo e uma alimentação industrializada que, na verdade, só causam mal à nossa saúde, né? Ou, pelo menos, agravam as situações de saúde da população como um todo. Doutora Sandra, diz para mim uma coisa, o que é uma boca saudável? Uma boca saudável é um intestino saudável, né? Porque o órgão-chave do nosso corpo é o intestino. Ele que pode nos dar todas as doenças ou retirar todas as doenças do nosso corpo. Por exemplo, as autoimunes, como Hashimoto, como lúpus, o próprio diabetes, né? Então, o que eu falei? Lembra que eu falei da microbiota? Nós temos a microbiota. Essa microbiota, tanto a bucal, como a intestinal, como a vaginal, enfim, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que estar em eubiose. Quando ela está em eubiose, não quer dizer que seja germe-free. Nós temos bactérias potencialmente patógenas e as bactérias do bem. Por que eu falei potencialmente? Porque dependendo do número que ela esteja, ou pouquinho, ou muito, se tiver pouquinho, ela está em equilíbrio com as bactérias do bem. Se ela tiver muito número exacerbado, ela está em disbiose. E aí ela começa a ficar virulenta. Como que a gente faz isso para ter um equilíbrio da nossa microbiota? Dando alimento para a bactéria. Dando alimento bom para a bactéria. Qual que é o alimento bom? O alimento natural, aquele que Deus deixou para a gente. Um alimento que foi modificado pelo homem, industrializado, processado, vai alimentar a bactéria do mal. E aí que vem as doenças. Por esse desequilíbrio. E na boca, como eu dei o exemplo do enxaguante bucal, saiu do equilíbrio. Você usa um sabonete íntimo, né? Esses que as pessoas, sabonete líquido íntimo, está destruindo a microbiota vaginal também, está entrando em desequilíbrio. Aí vem candidíase, infecções urinárias de repetição, tudo isso. Mexeu no equilíbrio. Uhum. A senhora disse que é dentista por formação, né? E eu fico pensando assim, porque a saúde bucal
ao cuidado com os dentes, na verdade, me parece assim que agora que o Brasil está despertando por essa história, né? Porque os dentes não são uma prioridade nos cuidados gerais das pessoas, a não ser as pessoas que têm um pouco mais de posse, etc., que ainda cuidam, mas a maioria da população brasileira não tem uma dentição saudável, né? O que fazer com relação a isso? No país, com a dimensão continental, o SUS, por exemplo, está preparado para ter atenção a esses detalhes que a senhora está falando, para tratar da dentição, tratar da saúde bucal das pessoas? Eu já trabalhei num CEL, os CEL são centros especializados onde fazem prótese, onde fazem uma endodontia, né, um programa de canal, e tem as unidades básicas, que é só extração e restauração, né? Mas talvez, eu acho que falta ainda, claro, porque tem cidades que não têm, e falta a conscientização. Porque, como eu falei dos campos interferentes, uma falta de um dente vai ocasionar um campo interferente, faltou o dente. O que está atrás vem para frente, já entortou tudo aí. E a mastigação é outro problema sério. A funcionalidade não é só a estética. É claro que isso afeta muito a autoconfiança, né? O bom humor e tudo mais. Mas a parte funcional é porque o alimento começa a ser digerido na boca. Na boca nós já temos a amilase, a lipase, são enzimas, e os dentes fazem a trituração do alimento. Se o alimento vai para o estômago já mal mastigado, ele acaba indo para o intestino também mal digerido. E isso é campo interferente, ou seja, isso também vai afetar. Por quê? Porque o sistema imune interpreta, tem um pedaço de carne aqui mal digerido, isso não faz parte, não é comum. Vamos atacar. Quando o sistema imune vai atacar, ele se desequilibra todo, né? Porque ele interpreta como um antígeno. E aí que vem as doenças autoimunes, pelo desequilíbrio do sistema imunológico. Queridos, doutora Sandra Chagas, especialista em saúde integrativa aqui, né, trazendo dicas assim super importantes. Se você sabia que se a sua boca não for saudável, se você não tiver uma boa saúde bucal, isso pode trazer uma série de transtornos para a sua saúde física, que você de repente pode estar aí com um problema que você não sabe, uma higienização ruim, as dicas todas que a doutora Sandra está aqui falando para a gente, né? A gente está aqui para aprender e para aprender com ela. Doutora, em que momento se estabelece essa relação, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema cardíaco, que possa ter uma diabetes, que tenha, né, um transtorno de ansiedade, por exemplo, como é que pode se estabelecer essa conexão dessa enfermidade com uma questão de falta de saúde bucal? O que acontece muito nas mulheres quando elas entram na menopausa. E os hormônios estão inteiramente ligados à boca, tanto que somente médico e dentista pode prescrever hormônios. A gente trabalha com hormônios bioidênticos, que são hormônios que têm a mesma estrutura do nosso hormônio que é produzido, não são hormônios lá da farmácia, aqueles sintéticos. Então, o que acontece? A osteoporose, a osteopenia, não se dá só no fêmur, nem na coluna. Você pode ver se a pessoa está com uma osteoporose pela boca, por uma radiografia panorâmica, por essa rebordo aqui da mandíbula. Se ele tem cisalhamento, por exemplo, a pessoa está com osteoporose. E por que isso? Por causa do desequilíbrio da falta de hormônios. Uma gengiva toda inflamada. Já teve casos, 1000, né? Que a pessoa vai ao dentista, você não está escovando o dente, mas, doutor, está cheio de tártaro, eu sei que tem tártaro, mas eu escovo 30 vezes por dia. Não, você não está escovando direito, o dentista não acredita na pessoa. Mas isso é problema hormonal, sangramento, falta de progesterona. Então, um dentista que não tem essa visão integrativa, um dentista que não seja biológico, ele vai culpar o coitado do paciente que não está escovando o dente, mas a causa é muito mais intrínseca, é sistêmico isso. Então, a falta de hormônio não se dá só no corpo, está na boca também. Está tudo ligado.
E aí, diante dessa sua fala, diga para mim o seguinte: qual é uma boa estratégia de cuidado bucal? O que é essa rotina para a gente poder ter uma boca saudável? Eu vou quebrar mais um mito aqui. Não é passar flúor, nem pasta com flúor, é a alimentação. Nós temos duas células aqui no dente mesmo, que chama odontoblastos e odontoclastos. Os odontoblastos produzem a dentina, porque na escola a gente aprendeu, né? Tem esmalte, dentina e o nervo, né? A polpa. O que Isso. acontece? Uma pessoa que tem má alimentação, só come industrializado, fast food, enfim, né? Esses farináceos, o que ela vai acontecer? Ela é uma pessoa inflamada. Lembra que eu falei da microbiota? As Aham. bactérias patógenas já estão em número exacerbado, já estão inflamando todo o organismo. Essas citocinas pró-inflamatórias produzidas pela má alimentação matam esses odontoblastos que produzem a dentina. Então, a cárie se dá de dentro para fora. Não adianta ficar passando flúor. Então, já começa pela alimentação. E como eu falei, né? Na boca que a gente faz a escolha o que vai pôr para dentro ou não. Verdade, verdade. Isso aí. Poxa, doutora Sandra, o meu tempo já está acabando aqui, eu já tenho que encerrar o programa. E eu queria que a senhora usasse esse tempinho final aqui para as dicas que, talvez de coisas que a gente não falou, mas o seu recado final para o nosso telespectador, para que ele fique com isso martelando na cabeça de que a saúde bucal ela afeta o resto do nosso corpo. Exatamente. Eu poderia falar com uma frase, né? Descasque mais e desembale menos. Há 50 anos atrás, 90% do que tinha nos mercados não existiam. Né? Lembra que a gente ia na vendinha, na feira? Agora não. O homem pôs a mão e, infelizmente, destruiu muito alimento que vem, né, da natureza. E se você me permite, Celeste, eu gostaria de Claro, deixar meu YouTube e meu Instagram, arroba claro. doutora Sandra Chagas no Instagram e doutora Sandra Chagas no YouTube, que lá tem lives todos os dias, conteúdo gratuito, e aí vocês vão ter mais conhecimento que muito médico por aí. Verdade. Eu testemunho disso, informações preciosas e que nos ajudam a ter essa vida leve, saudável, voltada mesmo para o que é natural, para aquilo que Deus está oferecendo para a gente aí, sem nenhum tipo de problema nenhum. Doutora Sandra, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aqui no Conversa Pública, na Rede Boas Novas de televisão. Eu que Tá agradeço. bom? Isso aí. Obrigada a você também que participou conosco até agora no programa. Até a próxima.